E aí, galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre esses debates a respeito da doutrina da salvação que estão muito frequentes aí nas redes sociais. Então, o problema que eu vejo é que muitas pessoas tentando corrigir o gerador do conteúdo, né? Então, quando eu quero falar sobre gerador de conteúdo, é porque às vezes tem um pastor de linha reformada, posta lá o seu conteúdo a respeito de salvação, ou então tem um pastor arminiano que também posta lá o seu conteúdo sobre salvação. Sempre tem alguém que aparece nos comentários chamando esses cidadãos de hereges. E o pior, pasme, é que quando eles tentam corrigir, eles acabam ensinando heresia, eles acabam é, indo muito além do que eles poderiam ter ensinado quando estivessem ali tentando corrigir de acordo com uma doutrina saudável, né? Vou até dar exemplos aqui sobre esses conceitos. Infelizmente, isso é muito comum. Tem pessoas despreparadas, ou seja, pessoas que não têm conhecimento bíblico adequado para debater essas questões mais profundas, porque para ser salvo basta você ter fé em Cristo, basta você se arrepender dos seus pecados e isso já é, torna você um cristão, alguém que se morrer ou quando Jesus Cristo voltar, isso aí já vai garantir que você vai passar a eternidade com Deus, porque você é um cristão verdadeiro que está lutando contra o pecado todos os dias. Só que quando as pessoas querem entrar nessas questões mais profundas da Bíblia, que envolvem um certo caráter aí de filosofia, um pensamento mais profundo, mais elaborado, as pessoas querem responder tudo com base ou só em um versículo e não tenta entender que a própria Bíblia se explica, ou seja, um versículo não pode contradizer outro. Então a gente precisa harmonizar as passagens bíblicas e isso não acontece. E tem muito achismo também. As pessoas, eu acho que Deus jamais poderia fazer isso. Se Deus fizesse isso, Deus seria um Deus mau. Se Deus agisse assim, eu não ia concordar. E eles criam teologia em cima do achismo, teologia em cima ou de interpretação bíblica errada, ou teologia baseada no meu sentimento, no que eu acho que é certo ou errado. Então a gente vê aí várias heresias que já são presentes aí na história da igreja e cada tipo de Frankenstein aí que aparece aí nos comentários nas redes sociais. Então vamos ter humildade aí para evitar entrar em discussões se você não tem preparo adequado. Então, vamos lá. O que, que eu quero apresentar aqui nesse quadro? Como eu já disse aqui no título, o que, que as pessoas despreparadas teologicamente geram debatendo sobre salvação, ou seja, soteriologia? Elas vão gerar heresias. Então, se a pessoa não entende direito como que funciona a doutrina da salvação, ela vai ensinar heresia por aí, vai sair dizendo que ela está certo, vai sair ensinando por aí que os pastores estão tudo errado e quem está certo é ela, essa pessoa. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, como eu já deixei em outros vídeos, que eu sou um pastor que segue a linha de teologia reformada. Então, minha linha de pensamento segue a teologia reformada, mas ainda assim eu tenho um cuidado na questão do meu trato com os irmãos arminianos. Então vamos lá, como que eu enxergo isso? A questão soteriológica. Eu entendo que tanto a teologia reformada, né, isso inclui o calvinismo, e também entendo que o arminianismo são doutrinas aceitáveis em questão da interpretação da salvação. O que muda são algumas formas, a ordem de de algumas obras que Deus faz. Então, na teologia reformada, a regeneração vem antes da fé. No arminianismo inverte, a fé vem antes da regeneração, baseado na graça preveniente que o cidadão vai decidir crer ou não na obra de Jesus Cristo para se tornar uma nova, uma nova criatura, uma nova pessoa que vive para Deus e tudo mais, mas ela também pode rejeitar. No caso da teologia reformada, a regeneração já vai gerar fé e um cristão na sequência, então essa pessoa se torna um cristão de fato. Então, até aí, quando eu vejo o arminianismo e a teologia reformada, eu não vejo elas assim
como heresias. São interpretações diferentes, apesar de que alguns arminianos consideram os reformados ou calvinistas hereges, e há aí reformados que consideram o arminianismo heresia também. Eu não sigo essa linha, tá? Eu acredito que são divergências nos pontos de vista relacionados a como a salvação e todas as outras doutrinas e ensinos se encaixam entre o que é ensinado nos 66 livros da Bíblia. Mas eu como reformado, eu respeito os arminianos. E aí, tudo ok. Era para a gente ficar na paz. Só que quando o arminianismo é extrapolado ou distorcido, ou quando a teologia reformada ou o calvinismo é distorcido, então aí começam os problemas, aí começam as heresias. Então, quando a gente fala das extrapolações, das distorções, dos exageros, do que já deixa de ser o arminianismo ou a teologia reformada ensinados de forma raiz ou clássica, digamos assim, a gente tem as distorções. Então, eu vou comentar primeiro sobre as distorções do arminianismo, as interpretações incorretas, e depois falo sobre teologia reformada, se não for compreendida de forma adequada. Então, começando pelo arminianismo, existem pessoas dizendo que são arminianas, mas não são arminianas, elas são pelagianas, ou seja, são pessoas que ensinam que o homem não está morto no pecado, ou seja, o homem nasce e o seu pecado é o seu pecado, ela não herda o pecado de Adão e Eva, ou seja, se eu nascesse hoje, eu fosse pelagiano, hoje eu seria uma pessoa que, se eu começasse a pecar com 5 anos de idade ou 10 anos de idade, ali seria o meu primeiro pecado cometido, com 5 anos ou com 10 anos. Ou seja, o pecado de Adão e Eva não fazem com que as pessoas já nasçam espiritualmente mortas e dependentes da graça de Deus. Então, o pelagianismo já foi condenado no início da história da igreja. Isso aí é algo que é considerado heresia dentro do cristianismo. E tem gente que diz que é arminiano e ensina isso aí, certo? Aí outro erro, o semi-pelagianismo. Esse é mais comum do que o pelagianismo. Esse é mais comum. Por quê? Porque tanto o arminianismo quanto a teologia reformada ensinam que o homem nasce morto em pecado. Totalmente morto em pecado, sem capacidade de se salvar, sem que a graça de Deus haja primeiro na vida dessa pessoa. Tanto Armínio quanto Calvino e os outros teólogos da Reforma ensinaram isso, seja Lutero, seja Zwinglio, qualquer grande nome aí da Reforma Protestante ensinava isso aí. O Lutero tem até um livro, né, O Nascido Escravo, que fala sobre isso aí. O homem já é morto, nasce morto no pecado, e ele é escravo do pecado, né? E os arminianos, que hoje dizem que são arminianos, negam isso, apesar do próprio Armínio ter escrito que o homem nasce morto em pecado, né? Então, são arminianos que não são arminianos de fato, eles são semi-pelagianos. Por quê? Porque o semi-pelagianismo, ele diz que o homem não está morto espiritualmente, ele está enfermo, ele está só doente espiritualmente, ou seja, o pecado prejudica a vida dele com Deus, o relacionamento dele com Deus, mas ainda assim o homem nasce numa condição de que, se ele quiser, ele pode buscar a Deus e ele pode buscar uma graça de Deus para ele se tornar um cristão, sem que haja uma ajuda, uma influência prévia de Deus na vida dessa pessoa, né? Então isso é semi-pelagianismo. O pessoal usa isso para dizer, o homem tem livre-arbítrio, se nasce com livre-arbítrio, e fala isso no sentido de que, mesmo que Deus não haja de forma prévia na vida dessa pessoa, ela já nasce de forma que ela consegue se tornar um cristão, basta ela se voltar para Deus, se ela quiser. Se ela não quiser, então ela não é não se torna cristã de fato. Sem que haja essa graça preveniente ou uma graça irresistível na vida dessa pessoa. Então são pessoas que são semi-pelagianas.
Outra coisa, um outro risco que o arminianismo pode incorrer é o legalismo ou a salvação pelas obras, no sentido de que algumas pessoas extrapolam tanto na responsabilidade humana que a graça de Deus fica de lado, porque se a pessoa tem que querer, tem que usar o seu livre-arbítrio para buscar Deus, isso também se mantém na sua caminhada cristã, de forma que ela tem que ter vontade de, de realizar coisas para Deus, e essas coisas que elas fazem para Deus é que vão garantir e a forma de que elas estão realmente no caminho certo. Elas é uma forma de falar assim: eu sou cristão de verdade, eu uso o meu livre-arbítrio para garantir a minha salvação. Então aí você tem pessoas ensinando que você tem que não pode usar barba, né? Então se eu usar barba aqui, então isso é algo necessário para eu ser salvo. Então, como eu tenho barba, eu já nem seria salvo mais, porque eu estaria em desobediência. Mulheres não poderiam cortar o cabelo, tem que ter o cabelo grande, sei lá, uma coisa assim, não pode jogar sinuca, não pode jogar futebol, porque o meu livre arbítrio deve ser utilizado para confirmar que eu estou sendo salvo. Então não é a graça, só a graça não é suficiente. Então, além da graça, eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu não estou dizendo que todo arminiano é assim, mas essa questão dos usos e costumes está muito mais relacionada ao arminianismo do que a teologia reformada, ok? Outro perigo que a gente tem na questão do arminianismo distorcido é o teísmo aberto. Por quê? Porque o arminianismo ele ensina o livre-arbítrio libertário, ou seja, um libertário porque Deus age de forma que o homem tem 100% liberdade e Deus ele está ali sempre respeitando o livre-arbítrio dessa pessoa. Mas isso, quando é extrapolado, isso incorre no teísmo aberto, porque Deus gera um mero espectador da ação do homem. Deus respeita tanto o livre-arbítrio das pessoas, que ele não influencia, que ele não decreta, que ele não determina, que ele não dirige a vida dessas pessoas de alguma forma e de forma sobrenatural a vida das pessoas, né? Então isso é algo bastante perigoso também. Então é preciso entender que há dificuldades no arminianismo e que essa graça preveniente e a eleição condicional baseada na presciência também tem as suas dificuldades quando elas não são bem explicadas e bem compreendidas. Então é preciso ter o equilíbrio entre a liberdade do homem e a soberania de Deus. Se só a liberdade do homem é enfatizada, porque o homem tem livre-arbítrio, então aí a gente tem esses problemas também. E aí, quando se fala de teologia reformada, a gente também tem as heresias, a gente tem problemas, né? Eu, por exemplo, como teólogo reformado, eu não concordo com tudo que é ensinado aí como calvinismo, nem com o que algumas pessoas falam a respeito dos decretos de Deus e das determinações da parte de Deus. Então, por exemplo, um erro comum e que é às vezes ensinado por alguns que se dizem calvinistas é o fatalismo, ou seja, a ênfase é tão grande na soberania de Deus que o homem pode pode ser tratado como um robô, digamos assim. Lógico que o calvinismo clássico, teologia reformada baseada nos credos e confissões, ensina que o homem tem liberdade para agir de acordo com a sua natureza, mas no fatalismo isso é extrapolado, de forma que é levado em conta a soberania de Deus e as vontades do homem, a liberdade do homem, os desejos do homem são deixados de lado. As coisas têm que acontecer porque está já determinado e o homem é apenas um mero coadjuvante na sua história, porque se ele tem que ser salvo, ele vai ser salvo de qualquer forma, se ele tem que ser condenado, ele vai ser condenado de qualquer forma.
sem que Deus leve em conta a vontade do homem, a liberdade do homem. E o calvinismo e a teologia reformada não ensinam dessa forma. Nós, como reformados, ensinamos que Deus determina todas as coisas, mas Deus determina a consequência e não o consequente, ou seja, o homem ele tem os seus desejos e ele vai agir por vontade própria, baseado na sua natureza, e Deus determina se aquilo vai acontecer ou não, se algo vai acontecer ou não, baseado na vontade do homem. Como está ensinado lá em Tiago, né? Se Deus quiser, o homem vai fazer isso ou aquilo, né? Então o homem tem os seus desejos, ou seja, a vontade parte do coração do homem. E Deus que decreta se ele vai permitir algo acontecer ou não. É assim que a gente deve entender os decretos de Deus. Deus permite ou não, mas deve ser levado em conta também a natureza do homem, que vai ter seus desejos gerados internamente, porque Deus a ninguém tenta. Deus não coloca pecado no coração das pessoas. E aqui a gente tem outro problema, que é o problema do hipercalvinismo. O hipercalvinismo ele se apresenta de várias formas, várias formas. Você não tem só uma forma de definir o que é hipercalvinismo, mas como o nome diz, isso é um exagero, já é uma distorção da teologia reformada. Então, como que você pode identificar um hipercalvinista? É o cidadão que fala que se Deus vai salvar os eleitos, ele vai salvar de qualquer forma, então você não precisa nem evangelizar. Isso contradiz a Escritura, porque a palavra diz que nós devemos pregar para todo mundo, e os eleitos vão se voltar para Cristo. Por que que a gente tem que pregar? Porque a gente não sabe quem são os eleitos. Mas, infelizmente, alguns querem distorcer o ensino da palavra de Deus e a ordem de pregar o evangelho, e jogando a responsabilidade toda para Deus, como se Deus que tivesse que ir atrás de quem deve ser salvo. Então isso não é teologia reformada, isso é hipercalvinismo. Outras características do hipercalvinismo é negar a livre oferta do evangelho. Então, quando Deus fala que você tem que buscar a Deus, que você quando Jesus disse: "Vinde a mim os cansados e oprimidos", então na verdade, Deus está ali chamando só quem é eleito, não é qualquer pessoa. Então, essa livre oferta não é de fato livre, ela está direcionada especificamente para os eleitos. E não é assim, Deus está sendo sincero, Jesus Cristo está sendo sincero quando ele fala: qualquer um que quiser pode vir e beba da água da fonte, qualquer um que quiser pode vir e se voltar para Deus. Então, essas passagens, elas falam de fatos para qualquer ser humano, e não um grupo específico só de eleitos de Deus, e que você deve falar essas coisas só para quem você acha que é um eleito. Você olha a vida da pessoa, rapaz, aquele cara parece um eleito, aí você vai e prega para essa pessoa. Não, o evangelho deve ser pregado para todas as pessoas. Depois eu posso gravar um vídeo só sobre o hipercalvinismo também. E outra heresia que pode acontecer se a pessoa extrapolar a teologia reformada e distorcer é a hipergraça. Ou seja, eu já fui salvo pela graça, Deus já fez tudo, Jesus já fez tudo, então eu não preciso mais lutar contra o pecado. Então, aí você lembra que Romanos disse, o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Romanos: eu vou viver no pecado para que a graça possa vir superabundar para encobrir esses pecados? Não. Se eu já fui livre do pecado, Cristo já fez a obra na minha vida, então eu vou lutar contra o pecado. Ou seja, nenhum pastor sério, seja arminiano, seja reformado, ou que diga que não é nenhum dos dois, vai ensinar que se você é salvo pela graça, você pode continuar no pecado. Eu desafio qualquer pessoa aí postar nos comentários que existe um homem de Deus sério, um pastor sério que ensina esse tipo de coisa, não só hoje, mas na história da igreja. Não existe. Isso aí são distorções, são pessoas querendo ensinar isso para distorcer o que é teologia reformada, ou então pessoas que ensinam isso para se afundar nos seus pecados achando que vão ser salvos. Isso não acontece. O cristão verdadeiro sempre vai lutar contra o pecado. E como dizem os nossos irmãos arminianos com frequência, baseados no que é bíblico mesmo, aquele que perseverar
até o fim vai ser salvo. E eu sempre falo isso mesmo como pastor reformado. Aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Então diga que você é eleito aí e não persevere até o fim, para ver o que acontece, né? Então, a gente vê algumas relações aqui, né? Por exemplo, se na teologia reformada, quando exagera na questão da graça de Deus, você tem a hipergraça, você vê aqui que no arminianismo, quando você enfatiza demais a liberdade do homem e as obras do homem, que tem que fazer algo para ser salvo, isso pode incorrer em legalismo também. Se você pega ali o arminianismo exaltando tanto a liberdade do homem, Deus respeitando o seu livre-arbítrio, você cai em teísmo aberto porque a soberania de Deus fica prejudicada. E no lado da teologia reformada, se você enfatizar demais a soberania de Deus, você despreza a liberdade do homem, o livre-arbítrio do homem e incorre em fatalismo. Então, meus irmãos, quando você for discutir isso, aliás, até evite se você não tem conhecimento dessas coisas, se você não sabe diferenciar essas coisas que estão aqui. Estude mais, não tem problema você ser arminiano ou ser reformado. Se você crê em Jesus Cristo, se você morrer, você vai para o céu. Se Jesus te buscar amanhã ou depois, você vai para o céu, porque você é um pecador arrependido. Para ir para o céu, você precisa ser pecador arrependido. Você não precisa ser nem reformado, nem arminiano. E por último, uma aplicação aqui para a nossa vida pessoal, uma aplicação até pastoral, não seja desonesto. Não seja desonesto, não levante falso testemunho. Às vezes um pastor arminiano ou reformado está ensinando algo de boa vontade ali, ele tem direito de ensinar de acordo com o que ele acredita ser bíblico, ou seja, tanto o arminianismo quanto a teologia reformada para mim são ok, não são heresias, e aparece alguém nos comentários já atribuindo. Ah, se você é arminiano, você está ensinando pelagianismo, você está ensinando semi-pelagianismo, você está ensinando legalismo, você é um teísta aberto. Defende o teísmo aberto. Aí se isso no caso de um pastor arminiano. Agora se é um vídeo ou um conteúdo de algum pastor reformado, logo nos comentários aparece: olha isso aí é um fatalista, isso aí é um hipercalvinista, isso aí defende a hipergraça. A pessoa foi predestinada a ser salva, então ela pode viver no pecado. Eu já falei que ninguém ensina isso. Então, não seja desonesto. Você não entendeu o que a pessoa ensinou ali, tenha cuidado, não vá além. A Bíblia diz que nós não devemos levantar falso testemunho, nós não devemos ser mentirosos, nós não devemos colocar palavras nas bocas das pessoas. Se a pessoa falou algo num vídeo, é aquilo que ela falou. Não venha extrapolar o que ela falou, porque você vai quebrar o nono mandamento. Está lá em Êxodo 20, versículo 16. Isso nas redes sociais é muito comum de acontecer, pessoas levantando falso testemunho. Ah, o pastor tal é fatalista porque ele disse tal coisa, quando ele não disse. Quando ele não disse. Ah, fulano lá é legalista porque ele ensinou tal coisa. Ele não é. Ou então ele é semi-pelagiano. Não é. Ele é arminiano e defende a graça preveniente, apesar de que muitos arminianos hoje não sabem o que é graça preveniente, não sabem nem explicar, não sabem o que é isso. Então, gera confusão. Por quê? Porque a pessoa, só por discordar da teologia reformada, ela fala: então eu sou arminiano. Ou então a pessoa fala: se eu não sou arminiano, eu sou reformado, eu sou calvinista. Não é, a pessoa defende uma dessas heresias aqui, e o arminiano falso defende uma dessas heresias aqui. E aí, por último, antes de alguém vir aqui falar nos comentários assim: eu não sou arminiano, eu não sou calvinista, eu sou de Cristo. Aí lembra lá das brigas dos irmãos sobre Paulo e Apolo, né? Pedro, não sei o que lá, não sei o que lá. Na verdade, ali não é uma discussão entre uma teologia correta e uma errada, como se Paulo estivesse certo e Apolo errado, ou Apolo certo e Paulo errado. Ali é uma questão de estilo, uma questão de pessoas que preferiam um ou outro. Sabe aquela coisa que às vezes tem igreja que prega por escala, aí os irmãos falam assim: eu vou no culto quando for o irmão tal que vai pregar, porque quando é o outro irmão que prega, eu não gosto. Aí as pessoas ficam aí nessa panelinha de que só vai para o culto quando é fulano que prega. É nesse sentido. Não é que Paulo era o herege e Apolo era o que estava certo
e vice-versa. Então essa passagem, eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, nem de Cristo, o pessoal também interpreta errado, né? E de Cristo todos nós somos, tanto o arminiano quanto o reformado é de Cristo. E a passagem lá também mais na frente fala que tanto Paulo quanto Apolo são dos dois, são da igreja, são para que a igreja possa crescer e aprender com os dois. Então dá para aprender algo com os arminianos, dá para aprender algo com os reformados também. Não vamos criar divisão, porque essa divisão já existe, então vamos promover a união e o respeito entre os irmãos que pensam diferentes. Porque, como eu já disse, se você é um pecador arrependido, você luta contra o pecado todos os dias. Então, meu irmão, não interessa se você é arminiano, se você é reformado. Busque uma vida correta diante de Deus e você será salvo. Então, se você gostou desse comentário, você quer aprender mais sobre algum conteúdo desses aqui, um nome desses aqui, você pode deixar nos comentários que eu posso gravar um vídeo me aprofundando mais a respeito desses conceitos, ok? Deixe aí o seu like e se inscreva no canal para o YouTube recomendar mais esse conteúdo para mais pessoas. Se você acha que isso é um conteúdo edificante, um conteúdo equilibrado, um conteúdo que não quer ser aí o dono da verdade, então é isso aí. Faça isso, você ajuda o canal e o conteúdo se espalha para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, independente da sua visão se é arminiana ou reformada. Deus abençoe.